Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para dar início a uma sequência de vídeos, onde eu vou contar para vocês como eu faço na minha clínica, desde o primeiro dia que eu recebo a paciente, todo o percurso que essa paciente passa comigo no consultório, até o dia dessa paciente receber alta. No nosso primeiro vídeo, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Paz, fisioterapeuta pélvica e fisioterapeuta dermatofuncional. Sou especializada em intra e pós-operatório de cirurgias plásticas, ortognáticas, ginecológicas e pioneira na aplicação de tape pós-parto. A avaliação é o primeiro contato que nós temos com a paciente. É nesse atendimento que nós vamos explicar para essa paciente tudo que a fisioterapia pode oferecer para essa paciente durante todo o processo, toda a caminhada que essa paciente vai estar conosco. É nesse atendimento onde nós conhecemos a história dessa paciente, suas queixas, suas dores, suas expectativas. E a partir daí, de toda essa coleta de informação e dessa troca, porque nós também passamos muitas informações para a paciente nesse momento, a partir daí, nós vamos traçar o nosso plano de tratamento. Então, a avaliação é um atendimento importantíssimo. É através dele que nós vamos poder realmente traçar um plano de tratamento individualizado, coerente com o nosso discurso, aquele discurso que eu já falei para vocês sobre a importância de nós sermos uma profissional diferenciada, atualizada. Então é aí que a gente vai realmente colocar em prática o nosso discurso, traçando um plano de tratamento que não seja uma réplica de uma receita de bolo, que todas as pacientes que entram naquele consultório recebem o mesmo atendimento. Não. Nossa paciente precisa ser ouvida, precisa ter suas queixas acolhidas. E o nosso atendimento, a fisioterapia que a gente oferece para aquela paciente, precisa ser uma fisioterapia realmente individualizada, voltada para as necessidades daquela paciente. Eu tenho certeza que diversas vezes você já se deparou com a pergunta de uma paciente entrando em contato para agendar uma avaliação falando: a avaliação é cobrada? Mas por quê? Gente, isso realmente, infelizmente, é muito comum de se ouvir. Isso se dá por conta, né, de um histórico de desvalorização da nossa profissão. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje é de vocês terem sempre a consciência sobre a valorização da nossa profissão. Se nós não valorizarmos o nosso trabalho, o serviço que a gente oferece de qualidade, diferenciado, como nós vamos esperar que a paciente enxergue a gente com olhos de valor? Não faz muito sentido, né? Então, uma dica que eu tenho para vocês é: cobrem pela avaliação. A avaliação é um atendimento que eu digo para vocês, não só como qualquer um dos outros que vocês vão realizar depois, mas um dos mais importantes. Nós precisamos trazer para a paciente a consciência de que esse atendimento é um atendimento muito importante. É através desse atendimento da avaliação que nós vamos poder enxergar quem é aquela paciente e quais são as necessidades dela. Só aí nós poderemos executar uma fisioterapia de qualidade, individualizada para essa paciente. Então, valorizem o nosso trabalho, valorizem o atendimento de avaliação. Ele não pode ter olhos de que a avaliação é um preenchimento de uma fichinha com nome, endereço, data de nascimento. Não é isso. A avaliação é um atendimento muito profundo, muito rico, que a gente toma um tempo enorme e que ali no atendimento de avaliação nós já começamos a colocar em prática o nosso raciocínio clínico, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça de quem é aquela paciente, quais são as necessidades dela. Então, se valorizem, mostrem o valor do atendimento de avaliação para que a paciente de vocês também entenda o valor cobrado por esse atendimento. E chegou o dia da paciente ser avaliada. E aí? O que abordar nessa avaliação? Será
que por nós sermos fisioterapeutas pélvicas, nós devemos abordar somente o assoalho pélvico dessa paciente, as queixas dela relacionadas a disfunções do assoalho pélvico, na minha concepção, não. Na metodologia que eu desenvolvi, eu enxergo a paciente como um todo. Eu não enxergo segmentos. Eu não enxergo essa paciente que está chegando para mim com 20 semanas de gestação, com uma queixa de incontinência urinária, com uma queixa de dor sacroiliaca. Eu não enxergo essa paciente como a pelve. O olhar para essa paciente é um olhar amplo, global. Então, nós precisamos abordar tudo que essa paciente nos traz, né? Então, aquele básico que nós sabemos sobre histórico anterior, como foi a vida dessa paciente, o que já aconteceu na caminhada dela, como foi esse processo de gestar, ela se preparou, foi uma gestação natural, não foi, enfim. Todas essas perguntas óbvias, né, que nós precisamos fazer. Essas perguntas precisam estar associadas também com um olhar além. O que nós podemos enxergar além do assoalho pélvico que vai contribuir, enriquecer a nossa avaliação e trazer ainda mais ferramentas para a gente poder elaborar um plano de tratamento eficiente. Então eu, Roberta, abordo o que na minha avaliação? A anamnese, essa coleta de informações. Eu abordo uma avaliação postural nessa paciente. Gestantes têm muitas dores, né? E muitas vezes essas dores não estão necessariamente relacionadas só com a mudança que o corpo sofre durante a gestação. Muitas vezes já tem um histórico prévio, essa paciente pode ter uma alteração postural, uma escoliose, já pode ter feito uma cirurgia, sofrido um acidente, alguma coisa que traga repercussões, né, posturais para essa paciente, diferenças de cadeias musculares, enfim. Então, a avaliação postural, ela sempre me traz um olhar mais aguçado, principalmente para essa questão de dores que a paciente traz. Além da avaliação postural, eu faço sempre também uma avaliação abdominal, né? Então, eu sempre explico para a paciente que a fisioterapia pélvica não está focada só no assoalho pélvico e que uma parte muito importante envolvida na gestação é o abdômen, né? Então, toda gestante tem diástase, né? Uma diástase fisiológica, como nós já sabemos. Então, precisamos avaliar esse abdômen e entender em que pé essa diástase se encontra. É uma diástase fisiológica apenas ou não? Será que esse abdômen está disfuncional? O que está acontecendo? Então, a avaliação abdominal também é muito importante. Depois disso, eu também realizo a avaliação do assoalho pélvico. E aí, esse ponto é um ponto importante. Por mais que para nós, fisioterapeutas pélvicos, pareça óbvio que a avaliação do assoalho pélvico vai ser uma avaliação intracavitária, para paciente muitas vezes não é, gente. Então, sempre, num primeiro momento da avaliação, onde a gente está ali ainda na anamnese, na coleta de dados, eu sempre explico o que vai vir depois. Eu sempre explico a etapa da avaliação física. Olha, agora nós vamos fazer uma avaliação postural, uma avaliação abdominal e uma avaliação do assoalho pélvico. A avaliação do assoalho pélvico é uma avaliação intracavitária, similar à avaliação que a sua obstetra faz, mas eu quero avaliar o grupamento muscular, enfim, para essa paciente entender que essa avaliação do assoalho pélvico é uma avaliação intracavitária. E a gente pode deixar a paciente à vontade. Muitas vezes a paciente fala: ai, doutora, eu não vim preparada para essa avaliação hoje, podemos fazer essa avaliação num outro dia? Claro que podemos. Não existe nenhuma necessidade absoluta da avaliação do assoalho pélvico ser realizada no nosso primeiro contato com a paciente. Então, se a paciente chegou, não estava ciente, não sabia que ia acontecer aquela avaliação do assoalho pélvico, deixa a sua paciente à vontade, oferece para ela a possibilidade dela realizar essa avaliação de assoalho pélvico no próximo atendimento. Ela vai vir mais preparada, mais segura. Nós sabemos, né, o quanto a paciente está segura, relaxada, impacta no resultado da nossa avaliação, né?
Então, essa conversa, essa abertura de flexibilização sobre o momento de realizar a avaliação do assoalho pélvico também é muito importante. Realizada a anamnese e a avaliação física, eu sempre gosto de trazer uma devolutiva para aquela paciente ainda durante a avaliação, como se fosse recapitular tudo que nós fizemos ali naquele dia. A avaliação costuma ser um atendimento longo, né? Eu, por exemplo, fico normalmente 1h30 com as minhas pacientes avaliando. Então, esse atendimento, muitas vezes, a paciente está cheia de dúvidas, muitas coisas na cabeça dela passando naquele momento. E muitas vezes a gente está explicando algumas coisas que para a gente parecem ser muito básicas, né? Muito corriqueiras, mas para a paciente não é. Muitas vezes aquela paciente está passando por aquilo ali pela primeira vez na vida dela. E é o que eu falo para todas elas. Para vocês é a primeira vez. Por mais que para a gente não seja, para vocês é. Então, nenhuma dúvida é boba. Eu sempre deixo isso também muito claro, muito aberto, que as pacientes possam se sentir à vontade de perguntar, de tirar dúvidas, de não ter medo de perguntar achando que vai estar fazendo uma pergunta sem importância. Não, tudo tem importância, tudo é relevante. Então, essa recapitulação que a gente vai fazendo no final da avaliação sobre tudo que foi dito, tudo que foi visto, tudo que foi percebido durante a avaliação, já vai dar para a paciente um olhar de o que está por vir. Então, olha, na sua avaliação postural, eu identifiquei tal, tal e tal coisa. Diante disso, eu pretendo abordar com você atendimentos que tenham um foco voltado para a sua sacroiliaca direita, né? Enfim. E aí, cada caso será um caso, né? Diante da avaliação do seu abdômen, eu identifiquei que a sua diástase está de tal jeito, e é importante que diante disso a gente tenha uma atuação tal. E aí, nesse momento, eu já começo a implantar para minha paciente algumas orientações e exercícios para ela realizar a partir daquele dia. Então, por exemplo, se é uma paciente que chegou para mim na avaliação com uma queixa de dor, eu já oriento para essa paciente alguns alongamentos para ela realizar sozinha em casa a partir daquele dia, alguns exercícios de mobilidade. Se é uma paciente que apresentou uma diástase mais disfuncional, um abdômen disfuncional, eu já faço a orientação de como essa paciente deve ativar o abdômen corretamente, para a gente começar a trazer vida para esse abdômen, mostrar para esse abdômen qual é o papel dele ali naquele momento da gestação, que não é porque a diástase está presente que ele precisa ficar sem função. Então eu já oriento alguns exercícios a serem realizados em casa, pensando nessa funcionalidade abdominal. E o mesmo com relação à avaliação do assoalho pélvico. Então, dependendo de como estiver essa paciente, se a paciente for uma paciente que mostrou para a gente na avaliação uma mínima consciência perineal, que saiba contrair, enfim, eu já dou as orientações de quais são os exercícios que essa paciente pode começar a realizar a partir daquele momento em casa. Eu normalmente peço o telefone da paciente, faço videozinhos curtos de como realizar o alongamento que eu passei, o exercício de mobilização, como é o exercício de ativação abdominal, e mando tudo isso para o WhatsApp da paciente no final da avaliação. Então a paciente já sai de lá com a cabeça cheia de informações sobre quem é ela, sobre qual é o papel da fisioterapia naquele momento da vida dela, e principalmente o que ela faz com tudo aquilo, porque muitas vezes o que acontece? A paciente chega para a avaliação, recebe uma enxurrada de informação, sai de lá cheia de interrogação na cabeça, não sabe nem por onde começar com aquilo dali. E aí ela vai te encontrar uma semana depois, sendo que ela ficou uma semana digerindo aquelas informações sozinha, sem saber muito o que fazer com aquilo tudo. Então esses vídeos que eu normalmente faço durante os meus atendimentos são vídeos que trazem já um suporte para a paciente até o nosso próximo encontro.
Eu espero que esse vídeo de hoje possa ter te ajudado a clarear os seus pensamentos nesse primeiro passo desse primeiro atendimento, que é o atendimento de avaliação, e que ele possa te ajudar a fazer avaliações cada vez mais ricas e que você possa aplicar todas elas, todas essas dicas que você recebeu hoje com os seus pacientes. Então, recapitulando o que nós falamos nesse vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo sobre a avaliação. Nós falamos sobre a importância da valorização da avaliação, de nós sabermos precificar essa avaliação, que é um atendimento tão importante, que vai poder nortear todos os outros atendimentos que vão vir pela frente. Falamos também sobre o passo a passo dessa avaliação, a execução da anamnese, o que nós realizamos na avaliação física. Então, as minhas sugestões são avaliação postural, avaliação abdominal e avaliação do assoalho pélvico. E, para finalizar, na avaliação nós podemos já começar a implantar para essa paciente algumas dicas, exercícios de alongamento, de mobilidade, ativação abdominal, exercícios de ativação do assoalho pélvico, que podem chegar para essa paciente através de vídeo, através de mensagens escritas no WhatsApp, recursos que vão já otimizar esse atendimento e fazer com que essa paciente já possa começar a colocar em prática os ensinamentos aprendidos na avaliação a partir daquele momento. Não esqueça de salvar esse vídeo para você voltar nele todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre avaliação. Encaminhe esse vídeo também para outras fisioterapeutas. Eu tenho certeza que ele pode ajudar muita gente a melhorar a avaliação. Se você está me assistindo pelo Instagram, curte esse vídeo, salva esse vídeo, encaminha para outros fisioterapeutas, segue o meu perfil do Instagram. E se você está me assistindo pelo YouTube, não esquece de escrever nos comentários as suas dúvidas sobre esse vídeo. Sugestões também para próximos vídeos são muito bem-vindas. Ativa as notificações, se inscreve no meu canal e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!